Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio número 113 que vai ao ar em 27 de julho de 2025 e vocês podem ver que eu estou muito bem acompanhado com a diretoria, parte da diretoria da minha empresa. Uma diretora está aqui, não está aparecendo no vídeo, mas aqui tem outras duas diretoras, três diretoras me acompanham na gravação deste vídeo. E esse vídeo ele é muito importante para os herdeiros de uma empresa, mas de uma forma geral, mesmo que você não seja herdeiro de uma empresa, você seja empregado da empresa, seja gerente, analista, assistente, operador, porteiro, não interessa, é muito importante para você crescer na empresa que você entenda o mundo dos negócios e entender por que os herdeiros perdem todo o dinheiro da empresa é muito importante. Evidentemente que não são agora apareceu a terceira diretora. Evidentemente que não são todos os herdeiros, lógico, mas uma grande parcela. Deixe eu colocar um dado para você. Existem pesquisas bem sérias, feitas pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Harvard não, porque Harvard é um lixo, agora a esquerda conseguiu destruir Harvard, mas Stanford permanece. E segundo pesquisas da Universidade de Stanford, pesquisas que eles refazem a cada 3, 4, 5 anos, a cada 25 anos, anote bem, a cada 25 anos, 80% do dinheiro do mundo muda de mãos. Porque eu não sei se você já se deu conta, quando tem uma crise e o pessoal fala assim, ninguém está com dinheiro, todo mundo quebrou, sumiu o dinheiro do mercado, a depressão da década de 30, o dinheiro não some, gente. Não há um buraco no mundo por onde o dinheiro vai embora. Não há. O dinheiro muda de mãos. E esse dado da Universidade de Stanford, ele diz que a cada 25 anos, portanto, mais ou menos a cada geração, 80% do dinheiro do mundo, ele não some, ele muda de mãos. E tem uma frase que após 28 anos de consultoria, eu sempre digo, foi um dos primeiros ensinamentos que eu dei para minha filha, quando ela começou a entender o que era o mundo do business, pequena ainda, ela tinha 6, 7 anos, eu disse para ela, Victoria, no mercado sempre existem alguns idiotas com muito dinheiro na mão e doidos para torrá-los. Porque, gente, nesses anos todos eu já tive contato com muitos herdeiros. Não somente herdeiros nos meus clientes regulares de consultoria, mas eu já, durante um tempo, através de uma instituição brasileira, eu dei muitos treinamentos para herdeiros, cursos que se destinavam somente a pessoas com menos de 30 anos de idade, herdeiros de grandes corporações ou médias corporações, ou até mesmo pequenas. E eu ali, principalmente, consegui ter uma amostra muito expressiva do que é um herdeiro. E só corrobora esse dado da Universidade de Stanford. A maioria dos herdeiros, não é apenas no Brasil, no mundo, eles vão perder todo, ou pelo menos parte do seu dinheiro. E isso, quando é falado para a geração que fundou a empresa, vamos supor que esses herdeiros sejam herdeiros de segunda geração ou de terceira, os pais que desenvolveram a empresa, os fundadores, eles ficam muito tristes. E é de ficar realmente, os seus filhos vão dilapidar todo o seu patrimônio. E, para confirmar os números de Stanford e este vídeo, episódio 113, você pode observar claramente como os herdeiros, como muitos herdeiros ficaram pobres, ficaram na classe média. Nós temos casos no Brasil, nós temos casos no mundo, uma montanha de casos.
Você pode entrar no chat GPT ou no Google e pesquisar famílias como Vanderbilt nos Estados Unidos, aqui no Brasil os Matarazzo e tantos outros que os descendentes, terceira, quarta geração, eles não são bilionários como foram seus pais ou seus avós, eles não são nem milionários, eles não são nem ricos. Eles são classe média baixa, por aí. Perderam todo o patrimônio. Mas por quê? Bom, primeiro ponto, anote aí, porque lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento. A habilidade para ganhar dinheiro que os seus pais, seus avós tiveram, não é a mesma habilidade para manter, preservar e, quem sabe, até crescer, mas pelo menos para manter e preservar esse dinheiro ao longo do tempo. São habilidades diferentes. Por exemplo, eu já conheci empresa de primeira geração onde o fundador era completamente ignorante em finanças. Tanto que a sua empresa hoje, que já esteve pujante, o próprio fundador, não está na segunda geração ainda, ele conseguiu dilapidar a empresa, dilapidar o próprio patrimônio pessoal. Por quê? Porque ele, como fundador, tem características muito bacanas de empreendedorismo, de coragem, de colocar do zero uma empresa de pé, e aí a gente tem que tirar o chapéu para um cara desses, porém, ele não entendeu que as habilidades que ele tem para fazer dinheiro não são as mesmas habilidades que ele deveria ter para manter, para preservar esse dinheiro. Qual é a principal causa? Existem 3 causas pelas quais, às vezes, até mesmo o fundador, mas normalmente os herdeiros, eles perdem todo o dinheiro. Novamente, lápis e papel na mão, porque lá vem, conhecimento. Olha só. Existem 3 características em vários herdeiros, não em todos, evidentemente, claro que não, mas que são absolutamente destrutivas de patrimônio. Primeira característica, não por ordem de importância, elas normalmente convivem. Primeiro, arrogância. O herdeiro, ele não entende que quem construiu aquela fortuna da qual ele se locupleta, da qual ele vive, ele não tem culpa nenhuma disso, não tem mérito nem culpa, mas ele acha que tem mérito, ele acha que o sobrenome traz determinados poderes para ele, ou como me disse uma vez uma herdeira muito ruim que eu conheci lá no início da minha consultoria, ele disse assim, ela me disse assim, não, Mubarak, mas o fato de ter convivido tantos anos com o meu pai, tem que me ensinar alguma coisa. Não necessariamente ensina, não. Às vezes não ensina nada, porque muitas vezes o pai também não tem saco de ficar falando com o filho sobre o que é o business. E então o fato de conviver com pais ou mães maravilhosos em negócios, empreendedores, fundadores de empresa, não necessariamente ensina algo. E muitas vezes os herdeiros, eles, até pela sua criação, sempre paparicados, sempre com babás, dizendo que eles eram maravilhosos, depois com gerentes dentro da empresa, os elogiando, consultores puxando o saco deles, todo mundo quer o dinheiro deles. Ninguém diz a verdade para eles. E eles não têm o tamanho que um homem ou uma mulher deveria ter para suportar a verdade. Quando se diz a verdade, eles se chocam. Arrogância. Segundo ponto, indisciplina. Eu já vi, e principalmente nesses MBAs que eu ministrei, por relatos deles próprios, os herdeiros falando que eles não têm a disciplina, a pontualidade e a presença na empresa que um empregado comum tem. Mas se você for herdeiro e você não tiver esta disciplina de dentro da empresa, se você está no jogo, você tem que jogar. Quem é você para sair mais cedo, chegar mais tarde, tirar licenças que só o dono poderia tirar e que às vezes nem o dono deveria tirar? Qual é o exemplo que você está dando? E pior, qual é o ritmo que você está... Você não é campeão, você nasceu filho de um campeão.
mas você não é campeão. O filho do Pelé nunca foi um grande jogador, talvez os filhos do Messi e do Cristiano Ronaldo nunca sejam grandes jogadores, portanto, você não é campeão. Mas para que você honre o patrimônio gerado pelos seus pais ou pelos seus avós, você deve ter vida de campeão. E vida de campeão não é vir à empresa de vez em quando, não é sair mais cedo, não é ter certas regalias, certos privilégios de horários que os demais não têm. Mas você, quando entra na empresa, você entrou numa cancha de voleibol, de futebol, de basquetebol. Você tem que ficar lá o tempo inteiro, tem que jogar, tem que suar como os outros. E você, como herdeiro, ainda tem responsabilidade maior sobre o exemplo que você está dando para os outros. Indisciplina. Arrogância, indisciplina e, terceiro, ignorância financeira. Ignorância financeira é algo terrível. É algo terrível, frequentemente os próprios pais, os próprios fundadores têm esta ignorância, não sabe o que é free cash flow, não sabe o que é geração de caixa, acredita na merda do EBITDA, não sabe interpretar um DRE, não tem comportamento financeiro adequado, não sabe que não pode gastar mais do que arrecada, acha que a receita da empresa é tudo, acha que o crescimento de uma empresa se mede apenas pelo crescimento da receita e não pelo crescimento de margens, pelo crescimento de geração de caixa operacional, pelo crescimento de free cash flow. Então, você pega um sujeito ou uma sujeita, sempre tem que colocar o masculino e o feminino, e você tem nessa pessoa, ao mesmo tempo, arrogância, indisciplina e ignorância financeira, este sujeito, esse herdeiro, ele é presa absolutamente fácil. Ele é um vulnerável, ele é uma ovelhinha vulnerável, um viadinho, um alcezinho, no meio dos lobos e dos ursos. Vai ser destroçado. E é isso o que acontece normalmente no mercado. Então, se você é herdeiro e está me ouvindo, qual é o plano de ação oferecido pelo episódio 113? Conclusão! Qual é o plano de ação? Primeiro, anote aí. Você, como herdeiro, você precisa ser conservador. Vocês sabem que nos Estados Unidos, pela importância que os americanos têm no mundo, foram popularizados os termos conservador, o adjetivo conservador para o Partido Republicano e o adjetivo progressista para o Partido Democrata. A direita é conservadora, a esquerda é progressista. Mas, 2 pontos. Não existe nada mais idiota do que chamar um esquerdista de progressista. O que é progressismo? É você deixar o crime aumentar? O que é ser progressista? É dar Bolsa Família para todo mundo e gerar um grupo, criar uma geração de vagabundos? Isso é ser progressista? É deixar o crime aumentar num país? É dilapidar o patrimônio privado? É só taxar, taxar, taxar? Isso é ser progressista? Isso é ser atrasado, isso é ser pateta. Isso é o cúmulo do atraso. Então, você como herdeiro, nunca se aproxime de partidos de esquerda, de teses de esquerda, de ideologias de esquerda. Nunca se sinta culpado por ter nascido rico. Exalte o seu avô, o seu pai, a sua mãe, sei lá eu quem fundou essa empresa, que realmente construiu riqueza e não distribuiu ideias esquerdistas de merda. Faça isso. Seja conservador e entenda que progressista é um atrasista e conservador. Sabe o que é ser conservador? Conservador não é ser velho, retrógrado. Conservador, eu vou dizer uma frase que um gênio americano uma vez me disse, quando eu estava lá nos Estados Unidos. Eu perguntei para ele o que é a essência do conservadorismo. Meu guru americano, Dennis Prager. E ele disse: Mubarak, ser conservador é juntar the best from the past plus the best from the present. Em inglês, entendeu? É juntar, is to put together
the best of or from the past, plus, mais, the best from the present. Ser conservador é juntar, put it all together, colocar tudo junto. O melhor do passado com o melhor do presente. The best from the past, the best from today. Ou seja, é ter o melhor possível, seja uma música, seja um clássico do cinema, seja uma teoria do business, o melhor do passado, e muitos pontos, muitas obras, muitos conceitos criados no passado ainda não têm substituição no presente, então você pega the best from the past e junta o que no presente também é melhor do que no passado. Você junta tudo isso, put it all together, e o resultado é você trabalha com o the best. Não interessa se é do passado, se é do presente, é o the best. Isto é ser conservador, não é ser um idiota progressista. Então, herdeiro, nunca passe pela sua cabeça culpa por ser rico e nunca deve passar pela sua cabeça qualquer tendência com DEI, Diversity, Equality, Inclusion. Isso só traz porcaria para dentro de uma empresa. ESG, isso tudo é um lixo e vai ficar no lixo da história. Eu quero que você não fique no lixo da história. Esse é o primeiro plano de ação. Segundo plano de ação, contrate consultor, mentor, o ChatGPT, o que você quiser para lhe ensinar finanças. Saiba que você não sabe nada de finanças. Aprenda fluxo de caixa, aprenda geração de caixa operacional, aprenda free cash flow, aprenda necessidade de capital de giro e esqueça indicadores meia boca como patrimônio líquido, lucro líquido e o maldito EBITDA. 2 planos de ação. Ah, tem um terceiro. Vá para um psiquiatra ou para um terapeuta e pratique autoconhecimento, caso você seja alguém arrogante e indisciplinado. Faça isso. Pratique isso na sua empresa e aí sim você terá honrado todas as gerações que construíram algo grandioso antes de você. E você, se você é um empregado e disse, bom, esse vídeo não tem nada para mim, claro que tem. Porque mesmo que você venha de uma linhagem de empregados, seu avô foi empregado de empresa, seu pai foi ou é, sua mãe, seus tios e você, essa é uma parte nobre também da sociedade. E você tem que entender o business e preferencialmente trabalhar em empresas que tenham herdeiros, que sejam peritos, que sejam prudentes e que não sejam negligentes. Paulo Mubarak gravou o episódio 113, que vai ao ar em 27 de julho de 2025.